senhoras e senhores parlamentares, é evidente que para discutir uma matéria importante como essa, nós temos que fazer um balanço do que foi feito nos últimos 3 anos e quais os resultados da atual política econômica desenvolvida pela dupla Bolsonaro-Guedes. Porque a PEC da regra de ouro, a 438, precisa ser inserida dentro do esforço que muitos dizem fazerem e que não deram nem 20% dos resultados que foram apregoados nesses últimos 3 anos. Os liberais de direita que votaram na reforma trabalhista diziam, e na época o presidente, o ministro da Economia, o Meirelles, dizia que a PEC da reforma trabalhista geraria... Lembra, Patrus? Vejam, presidente, a reforma trabalhista, o ministro da Economia, o Meirelles, dizia que geraria 6 milhões de emprego. 0 bala. Alguém que votou na reforma trabalhista está fazendo autocrítica? Precarizou, deputado Kim, a relações de trabalho. Se é verdade que, quando a Dilma saiu, era 11 milhões de emprego, depois do Temer para cá, já estamos com 13 milhões de emprego. Estão fazendo a autocrítica da reforma trabalhista que foi feita? Que já foi aprovada aqui? Porque esse foi o discurso. Quando foi aprovada a PEC do teto, conter o gasto público, esse foi o discurso que os liberais de direita fizeram aqui dentro do parlamento. Conter o gasto público, porque não tem economia que se segure com o déficit nas contas de 69 bilhões, que era o déficit na época do governo Dilma, que foi objeto, inclusive, do golpe, do impeachment que foi dado, porque diziam que não tinha economia que segurasse com um déficit desse. Já estava em 139 bi. Eu lembro que os liberais de direita diziam que não tinha economia na época da Dilma, o dólar chegou a 3,89, e eu ouvi o discurso aqui dentro que não tinha economia que resistisse um dólar a R$4. Está 4,26, 23, 27. A gasolina na época nossa era 2,66. Está R$5. Para não falar da carne. Que isso? Sumiu. A carne. Dizer aqui que a Bolsa atingiu pontos, está num patamar superior. O povo não quer saber de Bolsa de Valores, não. O povo quer saber o que o governo está fazendo para melhorar a sua vida. O bolso daquelas pessoas que estão perdendo os seus empregos. É isso que as pessoas estão preocupadas com o seu emprego. Qual é a geração de emprego que está sendo gerada nesse governo? Todas as medidas que são tomadas, presidente, é para conter o gasto público. E sabe para quê? Para não ter mais reajuste de servidor. Eu não estou defendendo o Marajá, não. Tem que ter a PEC do teto para servidor, na minha opinião. Tem que ter teto. É para não ter mais reajuste. Era para demitir, se preciso for, funcionários, servidores estáveis. É para reduzir o pagamento do Bolsa Família. Aquelas famílias do Nordeste que recebem aquele saláriozinho estão perdendo porque o governo está buscando cortar. Já são quase, só no meu estado, já são mais de 200 mil pessoas cortadas do Bolsa Família. Bolsa Família é investimento. Ou seja, para que serve esse ajuste fiscal? Para equilibrar a economia? Como é que equilibra se não cuidar, se não tiver investimento público, se não tiver cuidado com os pobres que mais precisam da assistência e do planejamento do Estado? Essa ideia que foi colocada, que é colocada, tem que ser o Estado mínimo do mínimo, é transformar o Estado numa empresa privada. Estado indutor, Estado planejador. Estado que protege, está fora do universo dos liberais de direita que governam o Brasil hoje, que cuidam da economia do país. Um ano se passou
Renildo, 1 ano da reforma da Previdência. Eu ouvi aqui nesta sala, presidente, sob o comando do deputado Marcelo Ramos, o ministro Guedes dizendo, a reforma da Previdência, nós vamos ter crescimento esse ano, porque vai gerar o ambiente propício para os investidores virem para o Brasil fazer investimento. Como é que o Brasil cresce? Nesses 3 anos para cá, a taxa de investimento, o recurso, nominalmente falando para investimento, caiu para 19 bilhões. E no próximo ano é 26. Sabe quanto na época do Lula era, deputado Kim? 254 bilhões de investimento. Essa é a herança. Esse modelo, eu ouvi de um conceituado, certa feita, de 15 dias atrás para cá, eu jantei num determinado ambiente. Eu ouvi um dos homens mais ricos do Brasil. Ele dizia, tá difícil. Sabe por quê? Por mais esforço que o Guedes está fazendo, as peripécias do governo, as falas, o Guedes bota com a mão, o governo tira com a outra. Por quê? Não tem credibilidade, o Brasil não tem credibilidade. Por que o investimento estrangeiro subiu? O Brasil não tem poupança interna para investimento, não tem crescimento se não tiver segurança jurídica para os investidores investir. Se não tiver investimento público, esse binômio não precisa ser economista não, basta ter a cabeça no lugar. Não tem retomada do crescimento se não tiver investimento público e investimento privado. Foi isso. Acabaram com Minha Casa e Minha Vida, aquelas famílias que recebiam Minha Casa e Minha Vida. Acabaram o programa, as empresas estão falindo, estão demitindo o setor da construção civil. As obras, era bom que Vossa Excelência visitassem, as obras que garantiram o desenvolvimento integrado do Nordeste estão todas paradas, até a transposição do São Francisco parou, 3 anos para cá. A região está abandonada. As periferias das cidades. É claro que esse modelo não pode dar os resultados para quem pensa um Estado. Eu quero o Estado brasileiro, deputados e deputadas, que faça investimento, que proteja, que induza, que planeje. Não é o Estado mínimo fiscalista que só se preocupa em acumular recursos para o superávit primário. A Caixa. A PEC do teto, aliás, fizeram a PEC do teto, dizia que está tudo resolvido. Está aí o resultado. Tudo. Mas a regra de ouro que Vossas Excelências estão sugerindo, é claro que é importante dizer, eu escuto muito, deputado Patrus, é que nos governos do PT houve uma gastança generalizada com o serviço público, com o servidor. Está aqui, ó. Eu tive o cuidado de pegar um levantamento de 95 até 2018. A taxa com despesa de pessoal e encargos sociais, em 2016, a última, era 4,1 em relação ao PIB. 2017, quando afastaram a Dilma, foi para 4,3. 2018, 4,4. E já está beirando os 5%. Quem é que fez gastança? Fomos nós que governamos o Brasil, que tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza, que aumentamos a taxa de investimento público. Quando nós começamos a governar em 2003, deputados e deputadas, meus queridos amigos e amigas, naquela época, a taxa de juros era 13%, a inflação 13%. É claro que teve um desarranjo na economia a partir de 2016 para cá. Por que teve um desarranjo? Porque não aceitaram o resultado da eleição de 2014. Essa responsabilidade, deputado Kim, não é de Vossa Excelência, são de outros. Está aí o resultado. Desestruturaram tudo porque patrocinaram uma crise política e não tinha governo que conseguisse recuperar e fazer desenvolvimento nacional. Portanto, essa ideia que está na cabeça do Guedes e os liberais de direita aqui de que tem que fazer as reformas. Aliás, essa PEC aqui, a 438, tudo que está nela está nas 3 PECs que estão tramitando no Senado. Então, tudo, o mesmo conteúdo está lá dentro. E o que vai acontecer? É claro que tem que ter controle, mas pode sim o governo gastar para fazer política social, porque isso é investimento. Pode sim.
Se a gente quiser combater a pobreza, como é que a gente vai dizer que os resultados da economia comandada pelo ministro Guedes está dando resultado? Os dados econômicos. O país pode crescer, ter um crescimento voo de galinha, mas só cresce no andar de cima, não cresce embaixo, porque qual é a justificativa que Vossas Excelências dão para o aumento da pobreza no Brasil, que está aumentando? Qual é a justificativa para a diminuição drástica da taxa do investimento no país? Qual é a justificativa para 13 milhões de pessoas desempregadas? Essa taxinha de emprego gera num mês, gera no outro, não resolve o problema da economia. A economia brasileira só vai crescer, só vai retomar o seu crescimento com geração de emprego, se tiver nas duas pontas, investimento privado e investimento público. E o governo não tem credibilidade política para atrair o investidor para o Brasil. Por mais que a Bolsa tenha 57, cento e tantos pontos, não altera o padrão de desenvolvimento nacional, porque as pessoas estão ficando mais pobres, as pessoas estão apavoradas. Aquelas pessoas que compraram sua moto nos governos do PT, que tiveram o Bolsa Família, que tiveram uma política de reajuste de salário mínimo compatível com o crescimento do país, que foi abaixado por decreto, que foi acabada essa regra por decreto, até um desrespeitando o Congresso Nacional. É esse país que nós estamos vendo, a vida do povo piorou. Os mais pobres pioraram. É claro que tem que ter contenção do gasto público, tem que tomar várias medidas, mas nos termos que está essa PEC da regra de ouro. Para não falar, deputado Kim, até no Sistema S. Para não falar nem na questão do Sistema S, que é o relatório que Vossa Excelência apresenta. Mas o resultado prático da PEC, chamada PEC da regra de ouro, qualquer deslize, o que é que vai acontecer no país? Fica proibido o pagamento do abono salarial, do salário mínimo, suspende-se os repasses do FAT ao BNDES, cobrar... Gente, olha só o que está aqui. Autoriza o Poder Executivo a cobrar, se necessário for, aumentar a alíquota de contribuição da Previdência em 3%. Reduz. É um corte drástico. Não é cortar no andar de cima, só corta no andar de baixo. Nos benefícios, naquelas pessoas que precisam da proteção do Estado. Não tem desenvolvimento de qualquer país se não tiver proteção do Estado. E aqui não tem irresponsabilidade fiscal nas nossas falas. O que nós temos é uma visão diferente, antagônica. Nós que defendemos o Estado protetor, indutor, planejador, que protege os mais pobres, e aqueles que querem o Estado mínimo do mínimo para fazer política fiscal só para acumular e para o pagamento da dívida. Esse não é o caminho. Pode até seguir em frente, mas pode acontecer como está acontecendo no Chile, porque o mentor da reforma no Chile é o ministro atual, o ministro Paulo Guedes. Será que essa gente não percebe que estão levando o país para o abismo? Aliás, presidente, ainda quero votar essa semana a privatização do saneamento. E hoje sai um decreto, deputado Alencar de São Paulo, um decreto no Diário Oficial, vendendo 3 dos grandes parques nacionais, dentre eles a nossa querida Jericoacoara, que é um patrimônio nacional, é um dos lugares mais belos do Brasil, que tem toda a infraestrutura, que tem o Instituto Chico Mendes, o IBAMA que cuida, o governo do Estado que cuida das parcerias, e agora estão vendendo o filé mignon do turismo para a iniciativa privada, Lençóis Maranhenses. Esse modelo vai inviabilizar o Brasil. Para concluir rapidamente, deputado. E assim eu termino, senhor presidente. Nós temos que fazer balanço disso tudo. Assim como nós temos a obrigação de fazer o balanço do nosso governo, corrigir erros. E tivemos erros, mas não teve governo no Brasil nos últimos, desde da redemocratização do país, que tenha
feito mais política social do que o governo do presidente Lula. Eu escuto muito, para terminar, os governos do PT foram muito bons na área social, mas fomos extraordinariamente bem nas áreas de infraestrutura. Os aeroportos. Quando eu chego nos aeroportos, quem foi que construiu esses aeroportos? Foram os nossos governos. E as estradas? E a Deputado Zé. Deputado, por... Não precisa se estressar. Eu concluo dizendo, presidente, o que nós estamos discutindo aqui são visões antagônicas sobre qual a natureza do Estado que precisamos ter para patrocinar desenvolvimento econômico vinculado ao desenvolvimento social. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.